LEPS São Paulo está esgotado, não tem mais inscrição aberta. Pode falar, gravando mesmo, não é problema. Ok, gente, boa tarde, boa noite, quase. Bem-vindos ao semestre, bem-vindas ao semestre. O que nós temos agora é a finalização do nosso semestre aqui, oficialmente na UFMG, mas aqui a gente está abrindo o semestre do LEPS, mas com uma boa nova, que é o colóquio internacional do LEPS lá em São Paulo, que vai acontecer de 7 a 9 de novembro, mas com as inscrições esgotadas. Então, quem quiser assistir vai ter que assistir via, enfim, indo lá e participando sem a inscrição propriamente. E é só isso que eu tenho para dizer. Uhum. Eu acho importante dizer também que os editais de seleção do mestrado e doutorado da UFOP estão abertos. Marcelo colocou o link lá no site, né, do nosso evento. E aí, se vocês puderem divulgar, sempre bom, né, essa circulação aí entre nós. E também o do PPGE, da Faculdade de Educação, né, da UFMG, e o mestrado profissional promete também. Uhum. Então, os 3 divulgados, os 3 têm vagas para psicanálise, então verifiquem lá como vai funcionar para quem se interessar, e ele vai acontecer nesse semestre, então a seleção já está em processo, tá bem? Isso. Bom, dito isso, então, nós estamos retomando o LEPS Minas hoje, né? Nossa ideia é fazermos 3 encontros, setembro, outubro e novembro, sobre a temática racial, e o último encontro sobre a temática de gênero e sexualidade, né? A programação também já está no site, vocês podem acompanhar a leitura, a indicação de leituras, a indicação de textos pelo nosso. E esse tema se deve um pouco ao que a gente vem discutindo nos últimos anos e também pelo último simpósio do LEPS que nós fizemos em abril, Decolonialidade, Diferença e Cultura, onde nós tivemos a maioria dos resumos, ou boa parte dos resumos, trazendo alguma coisa sobre a temática racial, né? E que nós estamos compreendendo que tanto nós como pesquisadores aí, né, orientando pesquisas e orientando discussões nesse sentido, e também na nossa clínica a gente tem visto a necessidade de trazer essa temática, né, contextualizando a questão do racismo no Brasil como uma questão ainda estrutural, né? A gente diz ainda, porque quem sabe há a esperança da gente conseguir desconstruir essa lógica, né, do racismo como estrutural no Brasil, e a gente, então, resolveu convidar pessoas, né, nos meses de agosto, setembro e outubro, para discutir a temática racial, para aprofundar um pouco mais a nossa leitura nessas temáticas. Eu queria começar dizendo, recapitulando aqui uma frase que a Ludmila Camilotto colocou na tese dela, que eu achei muito interessante, que é uma afirmação da Arísia Barros, né, de que ela diz que o racismo é um camaleão poliglota. Ela diz que isso se interpõe como um fenômeno social que não é novo, não é? O racismo se atualiza no tempo e no espaço, assumindo configurações variadas, outras linguagens e se metamorfoseando em diferentes facetas, dada sua elevada plasticidade e capacidade de perpetuar-se nos ambientes sociais e institucionais diversos. Ao mesmo tempo que o racismo se adapta e se camufla para seguir constituindo e estruturando as relações intersubjetivas, ele intenta passar despercebido para a preservação dos privilégios da branquitude e manutenção do establishment. Algo, todavia, né? E aí a ideia de que toda a discussão do contexto no Brasil da questão racial mostra os dados, né? Mostram
que tanto a questão da necropolítica, não é, da morte de jovens e adolescentes no Brasil, elas estão ligadas à questão racial, isso já é comprovado, né, por todos os dados que nós temos, e esse sofrimento que as pessoas negras têm apresentado, tanto nas clínicas quanto nas nossas salas de aula, né, e nos ambientes onde nós atuamos, tem nos interpelado para, de fato, nos debruçarmos sobre essa temática. Então, no campo da psicanálise, educação e política, muitos pesquisadores e pesquisadoras têm se dedicado a uma abordagem crítica do pensamento freud-lacaniano e agora também incorporando aí os analistas latinos, né, e os autores e autoras que vêm fazendo essa discussão, buscando recuperar o caráter subversivo da psicanálise desde a sua invenção, voltado à cena pública e concernente à subjetividade de nosso tempo e lugar. Então, nesse sentido, nós estamos retomando hoje os estudos com a Renata Lucindo Ferreira Mendonça, para continuar esse diálogo com a gente, né? A Renata faz parte do Psilaxa e da UFMG, ela é orientanda da Andréa Guerra, né, que também tem se debruçado sobre essa discussão, e o tema da pesquisa da Renata é quais as consequências de se nascer mergulhado no discurso racista estrutural à brasileira, uma pergunta sobre o inconsciente de negros e brancos. Então, é com muito prazer e com muita disposição para essa conversa, Renata, que nós, então, iniciamos aí o diálogo com você. Online, a gente queria que fosse presencial, né, mas ainda não foi possível, então, muito obrigada pela sua disponibilidade, e a gente segue fazendo um pouco a nossa dinâmica, que é você ter um tempo de fala, e em seguida a gente abre o debate, né, com comentários, muito no sentido de uma conversa mesmo, muito mais do que um debate acadêmico, assim, nesse sentido, né? É realmente uma conversa para que a gente possa ir aprofundando a nossa discussão sobre a temática. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Bem, eu que agradeço muitíssimo o convite, né, de estar aqui com vocês, né, que foi feito pela Margarete Diniz, mas é bom encontrar a Libério, Marcelo, a Mônica Rame, né, todos desse laboratório. Eu fiquei muito feliz, principalmente porque eu vi que é um tema que vocês estão trabalhando desde 2022, psicanálise, educação e política. E essa pesquisa, a meu ver, ela possibilita perguntas fundamentais para uma leitura crítica, social e clínica, que incide sobre a população brasileira, inclusive as crianças e adolescentes. O meu ponto de trabalho, o meu título de pesquisa foi o que a Margarete trouxe, e a minha pergunta é o seguinte: o inconsciente estaria exilado, protegido da violência racial que construiu o Brasil? Achei essa frase que a Camila trouxe, né, que o racismo é um camaleão poliglota. Achei isso extremamente importante da gente ler, porque é com isso que, de alguma forma, eu trabalho, pensando que o inconsciente é um pouco mais complexo que o letramento racial. E que, com o letramento racial, as pessoas podem fazer mau uso, né? E aí se manter a lógica racista da mesma maneira. Bem, o inconsciente estaria exilado, protegido? A minha hipótese é que não. E com isso, toda criança e adolescente, eu vou trazer exemplos dessa questão, que estão nas escolas, e seu corpo docente, todos estes presentes na cena, sejam negros ou brancos, têm em seu inconsciente um atravessamento do racismo estrutural. As consequências do racismo estrutural atingem a todos. Vocês já devem ter escutado isso, e é um fato. Racismo é coisa de branco. Mas é preciso saber que, se a gente pensa no inconsciente, todos nós podemos estar às voltas com isso, com uma questão ou não. Começamos essa pesquisa em 2019, em um cartel, e hoje a gente tem um projeto, estamos num projeto Coletivo Ocupação,
um projeto interestadual, nascido na UFMG, dentro do PSILAX, tem a UFES, a UFRJ e a UFRB como parceiros. Esse coletivo visa uma pesquisa, transmissão e clínica de uma psicanálise antirracista e uma ocupação das universidades. Um doutorado na FAFISH sobre o tema, como a Margarete falou, orientado pela Andréa Guerra, que está às voltas com essa questão. E participo do laboratório inscrito no CIEM, em Minas, que é chamado A Escola e Suas Cores. Coordeno também o ateliê de psicanálise e segregação do Instituto de Psicanálise e Saúde Mental de Minas Gerais. Digo isso porque nos parece, então, que a psicanálise, a educação e política são fundamentais nos tempos de hoje. Para iniciarmos, decidi colocar aqui 3 fragmentos de escolas. O primeiro surgiu em um cartel, e os outros 2 surgiram em conversações em 2 escolas. O primeiro. Uma criança de 7 anos está no intervalo da aula, no chamado recreio, e se dirige às coleguinhas de sua sala, perguntando se poderia brincar com elas. E elas dizem: você não pode brincar com a gente, porque seu cabelo não dá para fazer escova. Ao se dirigir à professora preta, que estava no pátio, a mesma diz: liga não, elas estão só brincando. A criança chega em casa e corta o cabelo. Podemos afirmar que algo do real e do impossível de elaborar aparece nessa cena. A resposta é cortar o cabelo. A família, ao ver e colocar isso em palavras, leva a questão até a escola. Assim, a cena que poderia ter passado despercebida fica à mostra. Segundo fragmento. Esse acontece numa primeira conversação com o corpo docente de uma escola em Belo Horizonte. A conversação é um dispositivo psicanalítico criado em 1996 por Jacques Miller, com a ideia da circulação da palavra, em que algo do real, do imaginário, possa ser tratado pelo simbólico. Que algum impasse possa ser tratado pela oferta de um lugar para a palavra. Ela acontece in loco. No caso do laboratório A Escola e Suas Cores, acontece nas instituições de ensino, principalmente com o corpo docente, mas podendo acontecer com as crianças e adolescentes. Privilegiamos o tema sobre o racismo, os impasses que podem acontecer a partir do racismo estrutural. No primeiro encontro, uma professora afirma: eu tive esse problema de racismo em outra escola e não soube o que fazer. Ainda angustiada, diz: uma criança chega até mim e fala: professora, a Amy me chamou de preta. Foi muito ruim e fiquei sem saber o que fazer. Aí, eu coloquei todas as meninas em roda e fui perguntando o nome de cada uma delas. E elas foram falando e fui dizendo que todos têm um nome. Outra professora, preta, afirma imediatamente: nós temos nome, mas também temos cor. Terceiro fragmento. É de um encontro com uma escola antes das conversações acontecerem na instituição. Conversamos primeiro, sempre, com a diretoria. É um corpo docente muito atento. A demanda é espontânea e a preocupação é como tratar dessas questões de forma legítima e com bases mais sólidas, tanto com as crianças quanto com os funcionários e professores. Essa escola recebe crianças bolsistas e há uma preocupação para que elas tenham uma boa relação com a escola e com seus colegas. Nesse encontro, vão nos contando da dinâmica e das disciplinas. Uma das disciplinas é o francês, o idioma. Ao nos dizer isso, a professora afirma: é complicado. Essas crianças bolsistas chegam e não sabem nem o inglês. E a gente intervém: mas para aprender o francês é preciso saber inglês? Com esses 3 fragmentos que pretendo trabalhar. Com eles, poderíamos nos perguntar:
Quais escolas foram construídas em um Brasil que nasceu escravagista? De quais escolas estamos falando? O corpo docente não estaria também mergulhado em um racismo estrutural? Sobre o racismo. Existe uma explicação sobre o racismo de Gessé de Souza. Ele afirma em seu livro Como o Racismo Criou o Brasil, que o racismo surgiu a partir da ideia de moralidade. Isso muito antes do Brasil ser invadido. Uma ideia que diferencia o corpo do espírito e afirma que estar mais longe do corpo e mais próximo do espírito indicaria uma civilização, um desenvolvimento. Um desenvolvimento mais próximo de Deus e de tudo que é belo, separando os povos civilizados de outros povos ditos selvagens. A moralidade, para esse autor, não é intrínseca ao indivíduo. Ela é um produto social e que foi desenvolvida lentamente por um processo religioso específico do Ocidente. Para ele, a salvação só era possível coletivamente, ele fala isso, e através do cumprimento estrito dos mandamentos divinos, e não mais através de técnicas mágicas de salvação. Ainda, conforme o autor, a obediência como caminho da salvação, como bem da salvação é coletivo. Abre-se a possibilidade de controle da comunidade sobre o comportamento individual. Em Santo Agostinho, existe um abismo insuperável entre os seres capazes de raciocínio e os que carecem desta faculdade. Os selvagens, como foram chamados os negros e os indígenas. Assim, no cristianismo, tudo que é visto como superior é da ordem do espírito, e tudo que é inferior é associado ao corpo. Com isso, tudo que lembra a origem animal do homem é reprimido ou reservado a espaços próprios. A cozinha, o quarto de dormir, o banheiro. Temos nessa construção do racismo o controle dos corpos e do gozo. É triste e interessante lermos a história do Brasil não como a descoberta de matas virgens, a descoberta de uma beleza exuberante, mas lermos o Brasil como um lugar que foi invadido e extorquido. Não é uma conquista, é uma invasão violenta, uma renomeação, uma apropriação indevida das terras e dos corpos. Com a chegada do colonizador, e ele tinha essa marca, ele já estava marcado, por isso que é dito sobre a questão do racismo, sobre o que era um lugar desenvolvido, este define o que é civilizado, o que é a moral e o que é ser homem. Temos uma parceria nesse momento da religião, da ciência e do Estado. A religião definindo a humanidade pela relação moral dos corpos e a ciência pela relação com o que está mais próximo do animal. Assim, o escravo vira um objeto coisa a ser comercializado, vendido e comprado. O povo negro, que foi sequestrado de sua vida, de sua origem, história, idioma, cultura e modos de amar, chega a um país que o agride e o deprime, o violenta e amordaça. Se alguém tiver a oportunidade, talvez vocês já tenham visto o podcast Querino, é uma história contada a partir de uma realidade que não é só do colonizador, como vimos sempre em nossas escolas, nos livros de história. Depois, após muitas lutas internas e intervenção externa, a abolição em 1888, que só faz abandonar os escravizados à sua própria sorte. Temos, nesse momento, um país predominantemente negro. Esse é um problema para a elite, é um problema para o governo, pois o fenótipo indica atraso. Então, após uma miscigenação violenta sobre os corpos das mulheres negras e indígenas, uma outra miscigenação, ela acontece. É uma política de miscigenação, a do branqueamento. A política do branqueamento surgiu em 1889 e 1914. Essa política de branqueamento aconteceu em um período em que o país recebeu muitos imigrantes. Cumpria o papel de europeizar e desqualificar a mão de obra negra, para solucionar o problema brasileiro de ter uma nação em sua maioria negra. A miscigenação, para os estudiosos brasileiros, foi considerada uma solução.
A elite ficava muito angustiada, porque essa solução só poderia ser possível em 100 ou 300 anos. O branqueamento foi visto como o meio mais apropriado para que o país alcançasse o progresso segundo o ideal de civilização europeia. Mais de 5 milhões de imigrantes vieram para o Brasil. Alguns países eram proibidos de vir. Essa ideia do branqueamento explica os lugares de destaque, poder e privilégio que a raça branca possui naturalmente e é reconhecido, inclusive, por pessoas negras. Essa ideia naturaliza e vai de encontro com a ideia de racismo estrutural de Silvio Almeida e da moralidade de Eça de Souza. E também fala de Fanon, do ideal do que ele diz que o ideal preto é branco. Para alguns estudiosos, como Cida Bento e Lia Schuckmann, que são as maiores estudiosas de da branquitude no Brasil, e existe o pacto da branquitude. Elas verificam na raça branca um pacto que para mim é inconsciente, para elas considerado natural. Elas não são psicanalistas. Diante dessa ideia construída desde o início dos tempos, de um povo ou raça que está mais desenvolvido moralmente, mais próximo de Deus, mais belo e humanizado. O pacto da branquitude possui um componente narcísico de autopreservação, como se o diferente ameaçasse o normal, o universal. Cida Bento. A raça branca, a humana, se defende do diferente, pois o encontro com o diferente faz vacilar o seu lugar de humano e implica o medo de ser subdesenvolvido, como afirma Miller no texto Racismo e Hostilidade. Podemos falar que a chamada democracia racial foi e é uma violência sobre os corpos pretos e sobre as crianças e adolescentes do Brasil, pois elimina estrategicamente a história de uma população preta e indígena, mantém o pacto da branquitude e estabelece nesse país quem vale e quem não vale. A democracia racial é uma violência étnica e particular, não colocando uma pergunta sobre os corpos e sobre o inconsciente, já que uma criança, quando chega em uma escola, se ela é apresentada à professora, à diretora, e não é apresentada ao porteiro, à faxineira, ou vendo, como vimos por muito tempo no Brasil, as pessoas só ocupando o lugar de subalternidade, a criança branca ou preta vai entender quem vale e quem não vale. Temos a democracia racial, uma estratégia racista que deu certo. O racismo do Brasil deu certo, como afirma Munanga. Ela faz valer uma igualdade de corpos violenta, eliminando uma raça não só através da morte dos corpos, mas a morte de uma identificação dos sonhos do sujeito. As estratégias racistas ainda vigoram. Elas existem para além das leis que estabelecem o ensino no Brasil, por exemplo, pois implicam um olhar, uma voz, em que o gozo, o afeto está presente. Temos também a necropolítica, definida por Achille Mbembe, que mostra-nos que o Estado, como aquele que mais mata, ele escolhe quem vai matar. Vimos isso na pandemia, vemos isso na relação da polícia com cidadãos pretos, vemos isso nos atendimentos médicos e vemos isso nas escolas. Na pandemia, a gente teve uma comunidade no Rio que ficou sem água na primeira semana. Uma professora nos conta sobre uma mãe que exige mais de um dos filhos. A escola estava tendo um problema com essa criança porque havia uma exigência muito violenta sobre essa criança, e era uma escola que trabalha muito com o aprendizado lúdico. E essa mãe fala com esse menino e fala isso na escola. Você quer ser porteiro ou motorista de ônibus? Profissões dignas, mas ainda subalternas em relação ao ideal brasileiro, a qual perguntamos, quem exerce essas profissões? Lélia, em seu texto Racismo e Sexismo, diz, não gosta de trabalhar? Sabe? Se não trabalha, é malandro, e se é malandro, é ladrão. Logo, tem que ser preso, naturalmente. Menor negro só pode ser pivete ou trombadinha, pois filho de peixe, peixinho é.
Mulher negra, naturalmente é cozinheira, faxineira, servente, trocadora de ônibus ou prostituta. Basta a gente ler o jornal, ouvir o rádio e ver televisão. Eles não querem nada. Portanto, tem mais é que ser favelado. É disto que está falando essa mãe para esse filho. É por aí também que se constata que os termos mulata e doméstica são atribuições de um mesmo sujeito. Sobre a psicanálise. Lacan. O próximo é a iminência intolerável do gozo. Fecha aspas. Qual seria a contribuição da psicanálise diante disso que ficou desvelado e que, a partir da leitura atenta de muitos, não pode mais ser negado ou velado novamente? Sabemos que o inconsciente de negros e brancos brasileiros não ficou isento ou exilado do discurso racista. Penso que seríamos ingênuos, mas nessa pesquisa espero demonstrar e sustentar essa hipótese. Sabemos que as estratégias para a escravização dos corpos e a estratégia para embranquecer o país foram tomadas como verdade, com consequências sobre os corpos, com impactos, implicações que não podem ser mediocrizadas. Abre aspas. Basta um mais de gozar para que se constitua um racismo. Aqui, a matriz pulsional e inconsciente que agencia e sustenta com vigor a experiência racista ganha seu fundamento. Podemos mesmo tomá-lo como um aforisma lacaniano acerca do racismo. Sua precisão e concisão permitem-nos avançar na estrutura psicanalítica de base para a compreensão dessa experiência social tão insultante. André Guerra. Para Henrique Laurent, em Racismo 2.0, Lacan denuncia o duplo movimento do colonialismo e da vontade de normalizar o gozo, e que isso é feito para o dito bem dele. Laurent afirma nesse texto que Lacan já havia dito que o melhor seria deixar o outro, com letra maiúscula, com seu modo de gozo, que não deveríamos tomá-lo por subdesenvolvido e que não poderíamos impor o nosso gozo a esse outro. Isso é uma denúncia do que a colonização dos povos e dos corpos sempre pretende e pretendeu fazer. Definir os modos de gozo a partir da determinação do que é civilizado ou não. Então, se o negro não faz o branqueamento, ele se torna uma pessoa agressiva e matável. O indígena é tratado como aquele débil que nunca vai saber. E para o bem, para o dito bem dele, o colonizador intervém. Em Racismo e Intimidade, o texto que comentei acima, do Miller, ele nos avisa das implicações e da responsabilidade da ciência, dizendo-nos que a ciência não deixa de estar implicada no avanço do racismo. O racismo na atualidade, a segregação e os modos de gozo. Eles destituem a ciência escravagista. Ela não mudou. Ela se transformou. Estamos ainda normatizando os corpos, dizendo quem vale e quem não vale. Lendo A Colonização, as Estratégias Racistas e a Necropolítica, podemos afirmar que a colonização e a violência sobre os corpos sempre foram sustentadas e ainda são. Isso vem sendo lido nas escolas e em nossos consultórios. Em um caso, na clínica, um jovem só se deu conta que era negro na universidade. Essa constatação o coloca mais próximo de suas questões familiares e dos vários momentos em que foi tratado de uma forma racista, seja no ciclo de amizades, na escola em que estava ou na família. É interessante que, nesse caso, quando ele se dá conta da negritude, é que várias lembranças se tornaram próximas a ele, inclusive da mãe,
oferecendo para ele uma rinoplastia e alisando o cabelo. Com isso, podemos afirmar que a psicanálise não é uma ciência das profundezas da psique, é uma disciplina do que retorna. A cadeia de palavras do analisante, tomada na estrutura do discurso do mestre, segundo uma topologia de banda de Moebius, retorna sobre si mesma. Tal como as línguas naturais se transformam, os discursos se transformam e os significantes mestres, que orientam os efeitos de sentido comum, surgem e declinam. Marie-Hélène Bruce. Com isso, podemos afirmar que se saber negro não é tão simples, como nos ensina o fragmento acima, Neuza Santos Souza e Fanon. E é diferente de se tornar-se negro. Saber-se é diferente de tornar-se, inclusive em relação ao inconsciente, pois muitos atos lidos como racistas só podem ser lidos quando alguém se reconhece negro ou se dá conta da sua branquitude. Vemos isso no texto de Marcos André Vieira, Meus Dias de Branco. Abrir a porta do consultório para duas pessoas da mesma cor não significa que elas sabem do corpo que possuem. Se são ou não negras, se são ou não brancas. Pois o branco só se vê branco agora. Ele sempre foi homem, universalmente homem. Em relação ao consultório, diferente da militância, do letramento racial e outras contingências da vida, não cabe ao psicanalista dizer do corpo dessa pessoa. É preciso escutar. Com isso, uma intervenção que inclua a questão racial não pode ser uma denúncia, um aviso, uma interpretação selvagem. Nesse caminho, que ainda é longo para todos os brasileiros, podemos retornar aos fragmentos que eu citei acima. O primeiro, do corte do cabelo, não passou em branco. A criança não ficou sozinha com sua angústia, porque ela faz um ato. Podemos dizer que na infância e na adolescência, todo ato é um pedido de socorro. Tem um endereçamento ao outro. Lemos, então, como um acting out. É quando dizemos que algo não está funcionando ou não funcionou. Quando ela corta o cabelo, a escola, a professora, a família, as coleguinhas podem ser interrogadas. Podendo ser tratado pelo simbólico, pela palavra. Levantar o véu dessa questão é fundamental para continuarmos esse caminho, uma pergunta sobre o lugar do negro no Brasil, para nos perguntarmos, por exemplo, sobre a evasão dos meninos pretos das escolas, que são expulsos do seu lugar de crianças e adolescentes. Nos perguntarmos sobre a necropolítica que mata crianças e adolescentes pretos, não somente fisicamente, eu acho extremamente importante, mas seus sonhos. O segundo fragmento, vemos dois pontos importantes. A fala da professora, que coloca as crianças em roda, e diz o nome de cada uma e a resposta da professora preta. Temos nome, mas também temos cor. Apagar a cor, dizer de forma indevida e errônea, somos todos iguais, é fazer cor ao racismo e à violência sobre os corpos pretos e recolocar o véu da chamada democracia racial, sustentando a falácia da igualdade brasileira. Outro ponto importante é: por que a palavra preta é uma injúria? A criança preta lê como uma injúria. Professora, fulana me chamou de preta. E a professora consente que é uma injúria. Ser preto continua sendo uma injúria. Os corpos pretos precisam lidar com isso a cada vez e cotidianamente. Não salvamos as crianças e adolescentes disso. Elas são aquelas que encontramos na rua e é naturalizado. São elas que são perseguidas pela polícia. Terceiro fragmento. Como o racismo estrutural, na minha hipótese, não é simplesmente algo que a pedagogia ou o letramento racial podem resolver. Inclusive,
podem manter o racismo e serem politicamente corretos. É preciso entrar em pontos bem mais complexos, e é por isso que a psicanálise entra nessa conversa. Essa professora diz de forma natural: mas eles não sabem nem o inglês, a língua do colonizador atual. Não temos mais a hora do cafezinho, mas o coffee break. Não temos mais o café longo e demorado de domingo, no sítio. Temos o brunch. Passar a fazer o Halloween. Isso está em nossas escolas. Lia Schuckmann tem um vídeo de 18 minutos que explica como que naturalizamos algumas demandas, inclusive do inglês, simplesmente para mantermos a branquitude. Ela dá o exemplo de uma intervenção numa empresa, e é uma empresa que é uma das exigências saber inglês, ler e falar inglês. E ela pergunta: quando e quem de vocês usou o inglês em algum momento nessa empresa? E ninguém havia usado. O documentário Olhos Azuis é muito importante, pois é uma professora que durante a semana escolhe 3 crianças brancas para viverem na escola do mesmo modo que as crianças pretas vivem e são tratadas. Com isso, podemos afirmar que a psicanálise precisa entrar nessa conversa de uma maneira diferente da entrada dela na luta antimanicomial e com os jovens infratores, pois apostamos que são marcas sobre o inconsciente. Ela entra na conversa e a maioria de quem está nos manicômios e os jovens infratores são negros. Ela entra na conversa porque é preciso ler para além do letramento. Ela entra na conversa porque cada família tem seu romance familiar. E os romances familiares brasileiros estão marcados pela escravização dos corpos, pela miscigenação, pelo branqueamento, pela mucama e pela mãe preta, como nos ensina Lélia Gonzalez. E porque essa questão vem retornando em nossos consultórios. Assim, quais escolas foram construídas em um Brasil que nasceu escravagista? De quais escolas estamos falando? O corpo docente não estaria também mergulhado em um racismo estrutural? São perguntas que podem ter um esboço de resposta quando não acreditamos na democracia racial e nem na meritocracia. Mas podemos avançar. Quais escolas queremos e como atravessar o racismo estrutural? Como que cada professor pode incluir diariamente uma pergunta sobre o seu corpo? Qual é o meu corpo e onde estou nesse jogo de poder? Fazendo, então, uma pergunta sobre o racismo estrutural que estamos todos mergulhados. Pois, a meu ver, a psicanálise, mesmo quando se trata de psicanálise, educação e política, ela continua lidando com o caso a caso, com cada escola e cada impasse. Bem, é isso que eu trouxe para vocês hoje. Muito boa a fala, Renata, muito obrigada. Eu fico sempre pensando que a gente tem trazido a temática aqui no grupo e, às vezes, na hora da discussão, dá um silenciamento, sabe? Como se fosse um mal-estar, né? Essa temática, ela tem provocado esse silenciamento, assim, como se as pessoas ficassem mudas, não pudessem falar sobre o incômodo, né? Que eu acho que é discutir essa temática do racismo a todo momento, né? Porque nós somos interpelados a todo momento por situações de violência racial e, de certa forma, nós não estamos ainda à vontade para conversar sobre isso, né? Então, acho que a sua fala assim, foi muito boa nesse sentido. Eu espero que hoje as pessoas fiquem um pouco mais à vontade para dialogar, né, com a gente aí sobre esse tema da questão do racismo. Então, abra a palavra e eu não vou ver aqui, porque eu estou no celular, eu peço que as pessoas tomem a palavra e falem, por favor. A ideia é fazer uma rodada, né, de questões, de comentários.
Eu começaria colocando um para você, Renata, que é em torno da questão da pesquisa e intervenção, sabe? É uma questão que sempre me chama a atenção, não é, na discussão, independente de ser a temática racial ou outra, né? Aqui estamos tratando da temática racial, mas eu tenho pensado muito nessa questão da pesquisa e intervenção, diante da realidade brasileira, que é sempre tão difícil, né, tão complexa. Então, eu fico pensando que nós, pesquisadores, pesquisadoras, orientados pela psicanálise, a gente não pode se dar o luxo de produzir um conhecimento que depois não seja transformado e não seja transformador de uma realidade em que a gente vive, né? Então, queria escutar um pouquinho como que vocês têm feito essas intervenções, pensando nessa questão da singularidade, que é a nossa marca, né, de psicanalistas, mas, ao mesmo tempo, nos coletivos, né? Como é que você tem transitado por essa questão do singular e do coletivo a partir da pesquisa e intervenção? Tem mais alguém que gostaria de falar já nesse primeiro momento? Eu poderia? Pode falar, Michele, por favor. Gente, boa noite, obrigada, Renata, pela sua exposição. Engraçado, eu li os textos e aí, no momento da sua fala, quando você falou de um dos casos, que eu não vou lembrar exatamente a ordem, né, você falou preta, né, e aí por que a professora ela me chamou de preta? E aí na hora me deu assim um estalo, eu já fui chamada de japa. O meu filho é chamado de japa, ele é mestiço, né, mas a questão assim, qual o problema de ser chamada de japa? Eu tenho olhos puxados, né, eu não sou brasileira, mas eu sou descendente de japonês. Então, assim, e ao ler os textos, né, uma frase me chamou muita atenção e me é um pouco cara, até escrevi o capítulo do livro para o nosso evento, é o lugar que ocupamos que define o sentido do que dizemos ou sentimos, e não o contrário. Eu fui tocada, né, por esta digamos assim, frase ou o sentido que ela traz, numa das rodas do nosso simpósio, em que alguém tomou a palavra, na mesa da Tânia, eu não vou lembrar exatamente o tema e nem quem era, mas que ela falou desse lugar, né, de como ela se apresenta, e assim que ela terminou, eu conversei com ela assim, eu passo um pouco por isso, porque eu ocupo um lugar neste momento. E aí eu fiquei pensando que ocupar ou me autorizar a falar de um lugar, é preciso que alguém me autorize a falar deste lugar. Ainda que eu possa reconhecer que eu tenha um lugar, né, eu digo um lugar de mulher, de minoria, dentro de um departamento predominantemente masculino. Nós somos 62 professores e somos 8 mulheres. Minhas alunas já falaram que se sentiram discriminadas aqui dentro. Eu, felizmente, nunca percebi isso. Eu me senti discriminada por ser da licenciatura, não por ser mulher. Mas falar deste lugar, talvez eu não sei o quanto eu consigo falar de um lugar aqui ainda. Por isso escrevi sobre isso, para tentar ver se eu conseguia elaborar um pouco mais sobre isso, né? Eu estou aqui na VMG há 4, 5 meses, né? E aí eu não sei, eu já consigo falar de um lugar de física, porque afinal de contas, foi uma coisa engraçada, eu vou contar para vocês, porque realmente eu estou tentando levar isso na brincadeira para ver se isso fica menos pesado para mim. Nós tivemos a avaliação do MEC, há umas 2, 3 semanas, o curso de licenciatura